Irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, o pastor Gildásio Santo, para estar trazendo uma palavra aí aos seus corações, à congregação e todos os irmãos que vão ter acesso a esse vídeo. E hoje queremos falar de uma mensagem que o tema é Justificados e Reconciliados. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse tema bastante. A Bíblia ela é muito rica quando falamos sobre justificativas, sobre a nossa justificação e sobre a nossa reconciliação com Deus. E para nós podermos falar sobre essa mensagem, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Hoje eu vou ler do número 1 até o número 11, versículo do 1º ao versículo 11º. São bastante versículos, mas nós vamos procurar aí resumir o máximo, mas sem perder a essência da palavra. Então gostaria que vocês acompanhassem comigo. Se você não puder acompanhar agora, não tiver com a Bíblia aí perto, não tem problema, depois você pega a sua Bíblia e confere o que nós estaremos lendo agora na palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, está escrito assim: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Querido, nós observamos aqui nesta palavra que Deus deixou para as nossas vidas, que Ele vem nos falar a respeito da justificação e da reconciliação. E Deus também, Ele vem abrir a nossa mente para o que é ser um cristão aqui nesse planeta Terra. Às vezes nós pensamos que ser cristão, ser um seguidor de Cristo, é estar livre de luta, é estar livre de problema, é estar livre de tribulação. Ou seja, muitas vezes a gente entende que ser cristão é ter uma vida só de bênção, é viver uma vida de mar de rosas. Mas é isso que a Bíblia nos promete? O que é que a Bíblia de fato ela promete para aquele que reconhecer Jesus como seu Salvador? A Bíblia te promete exatamente o que a palavra diz: a salvação. Reconhecer Jesus como Salvador é você ter o direito de ser salvo. Quando você reconhece Jesus como teu Salvador, a palavra de Deus ela nos diz que imediatamente o teu nome ele é escrito no livro da vida. Nós vamos muito em breve fazer um vídeo falando sobre essa escritura, você ter o nome escrito no livro da vida. Mas hoje nós vamos falar sobre esse tema que propomos para essa data de hoje. Então, observando o versículo de número 1 de Romanos, no capítulo 5, a palavra ela inicia dizendo assim:
Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que nós fomos justificados pela fé. E quando nós fomos justificados por essa fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz que o Senhor ele nos oferece não é uma paz igual a que o mundo oferece. Se você for procurar o significado de paz, lá no hebraico a palavra paz aparece várias vezes na Bíblia, que é chamado de shalom. E quando trazemos para o português, shalom significando paz, no nosso dicionário, a palavra paz, ela vai ser considerada como ausência de tensão ou ausência de guerra. Mas a palavra paz, ou shalom, no hebraico, ela vai um pouco mais além do que ausência de guerra, ela vai mais um pouco além do que ausência de tensão. Ela tem um significado muito mais além. Paz, ou shalom, ela significa integridade e totalidade para com Deus, para com as outras pessoas e para com a criação. Isso é a paz que o Senhor nos oferece, a paz que nós temos. E o que é que significa nós sermos justificados pela fé? Quando nós somos justificados pela fé, quando nós fazemos esse ato de receber Jesus Cristo como nosso Salvador, o Senhor, ele tem a preocupação de nos justificar perante Deus. O que é que isso significa? Significa que nós não tínhamos o direito de entrar nas mansões celestiais, porque nós éramos pecadores. E o pecado, ele nos afasta de Deus e nos mantém fora do reino do céu. E a Bíblia diz que todo homem, ele é um pecador. Todo homem, ele vive em uma carne pecaminosa, ele é um pecador. E o homem só consegue o direito de adentrar nas mansões celestiais quando ele reconhece Jesus como Salvador. Aí o que é que Jesus faz? Ele te justifica. Você é justo, não é pelos seus méritos, não é pela sua obra. Você não é justo porque você é bonzinho, porque você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Você é justo porque o sangue de Cristo, ele te justifica. O que é que isso significa? Eu vou dar um exemplo para que você possa entender com maior clareza. Você que trabalha, quando você tem a necessidade de faltar no seu trabalho para poder ir ao médico, para que você possa ter o seu dia abonado, o médico ele lhe dá um atestado e aquele atestado vai justificar a tua falta. Aquele atestado não significa que você esteve no trabalho, mas ele justifica o porquê que você faltou no trabalho. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. O que é que isso significa? Que todo pecado que nós tínhamos e que nos afastava da presença de Deus, o Senhor Jesus, ele chega ao trono da glória, na presença do Pai, e diz: Pai, de fato, ele era um pecador, mas o meu sangue o purificou, o meu sangue o justificou. Os seus pecados foram perdoados, porque o Senhor Jesus, ele te justificou na presença de Deus. E aí você passa a ter o direito de entrar nas mansões celestiais. Mas, irmãos, sem perda de tempo, até para o vídeo não ficar muito cansativo, vamos observar o que diz os outros versículos que ora acabamos de ler. No versículo de número 2 ele diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra, ela é linda de se ler. Nossa, que coisa gostosa! Quando nós lemos assim que a tribulação produz a paciência, que produz a perseverança e que produz essas coisas que a gente olha, lê e entende que é algo bom. Mas você prestou atenção no início do versículo? Você prestou atenção quando a palavra diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Querido, você sabe o que é você se gloriar na tribulação? Você está passando por uma luta ferrenha. Você está sendo chicoteado de todos os lados. Porque quando o problema vem na vida de um cristão, não vem só um, irmãos. Parece que o inimigo, ele junta lá, o mundo junta de outro lado e as coisas se misturam tudo e vem um problema, daqui a pouco vem outro, e daqui a pouco vem outro, e daqui a pouco existe um emaranhado de problema que nós consideramos como tribulação, como luta, como conflito. E a palavra de Deus, ela vem dizendo que você não é para ficar injuriado. A palavra de Deus está dizendo que não é para você murmurar, não é para você baixar a cabeça, meu Deus, esqueceu de mim. Por que que isso está acontecendo comigo? A palavra de Deus está dizendo para você se gloriar. Pastor, isso não é fácil, e de fato não é. E quem disse que é fácil? É muito difícil a gente se gloriar no meio de uma luta, no meio de uma tribulação, porque tribulação significa luta intensa, pesada, que bate, que machuca. Lembra de Pedro quando ele foi preso? Que ele tomou uma surra, apanhou bastante, e quando ele sai da prisão, ele sai glorificando a Deus e dizendo para Deus: Senhor, eu não era digno de apanhar por amor do teu evangelho. E às vezes nós estamos passando por luta e queremos é culpar a Deus. Procuramos uma forma de transformar aquela luta em um pesadelo maior. E a Bíblia está nos dizendo o seguinte, que é para nós nos gloriarmos quando estiver passando por uma luta, quando estiver passando por uma tribulação. Ela está dizendo que nós devemos nos gloriar, sabendo que a tribulação ela produz a paciência, e de fato produz a paciência. Se você for pensar bem, imagina você estando diante de um problema que você se torna impotente diante daquele problema. O que é que significa isso? Que você não consegue resolver. Se você não consegue resolver, logo então você precisa confiar naquele que consegue. Você vai ter que colocar na mão de Deus, e colocando na mão de Deus, você vai ter que confiar e esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o teu tempo. Deus não age dentro do teu tempo, pode ter certeza disso. E para Deus agir no tempo dele, aqui você vai ter que esperar. Ou seja, você vai ter que praticar a paciência. E aí a Bíblia está dizendo justamente isso, que a tribulação, ela produz a paciência. É uma produção. E a paciência, por sua vez, ela produz a experiência, e a experiência, ela produz a esperança. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que às vezes a tribulação que vem sobre a nossa vida não significa que foi o diabo que mandou. Nem todas elas foram. Algumas a gente mesmo dá um jeito de criar, né? Às vezes a gente mete a cara aí em uma dívida, faz parcelas absurdas no cartão, e a gente acaba criando um problema, porque gastamos mais do que o que ganhamos e depois não conseguimos pagar, e isso vira uma bola de neve e vira uma luta para a gente. Ou seja, essa luta foi criada por você, por mim. Tem luta que realmente é o nosso adversário que vem para arrebentar, e a gente tem que estar preparado para isso. E tem luta que é Deus mesmo que permite, para que nós possamos adquirir, irmãos, paciência, experiência e esperança. E a tribulação, ela gera tudo isso na sua vida. A palavra de Deus está dizendo, a tribulação, ela gera em você paciência. A tribulação, ela gera em você a experiência. E a tribulação, ela gera em você a esperança. Significa que lá no futuro, quando você vê alguém passando por aquilo que você passou,
você, com a sua experiência, vai conseguir orientar aquela pessoa e, ao mesmo tempo, vai dar esperança. A esperança que você tem, você também vai transmitir para aquela pessoa e vai orientar ela a não desistir. Mas vamos seguir, porque o tempo ele passa muito rápido, mas a palavra de Deus ela é muito gostosa. Eu espero que você pratique agora um pouco da paciência e vai até o final dessa mensagem para que você possa ter um bom entendimento. O versículo seguinte, que é o versículo de número 6, ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu no tempo dele para salvar os ímpios, os que praticam a iniquidade, os que praticam o pecado, os quais nós também éramos assim. Nós estávamos na condição de ímpio. Fomos justificados quando acreditamos no Senhor e recebemos Cristo como nosso Salvador. Mas, seguindo no versículo 7, ele diz: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderia ser que por um bom alguém ouse morrer. Olha só, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos nós éramos pecadores. A Bíblia ela vem dizendo, de repente alguém até ousaria morrer por uma pessoa boa. Ousaria, talvez, não é uma certeza. Quem garante isso? Mas aí vem Jesus Cristo, que morre por nós que somos pecadores, que morre por nós, para poder nos justificar do pecado e nos reconciliar com Deus. Aí o versículo de número 9 ele diz: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sangue do Senhor. E esse sangue de Cristo vai nos salvar da ira vindoura. A ira que Deus trará sobre a humanidade aqui na terra. A ira que Deus trará sobre os filhos da desobediência. Nós estamos livres dela. Porque Jesus veio à terra, tomou o nosso lugar, fez aquilo que nós deveríamos fazer, pagou a nossa dívida. Depois ele nos justificou. Ele chega para Deus e diz: Senhor, verdadeiramente a humanidade tinha uma dívida com o Senhor. Era uma dívida altíssima, mas eu paguei. E agora eles estão justificados, eles estão perdoados, porque Cristo pagou. Louvado seja Deus. Versículo de número 10 ele diz: porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos da sua vida. Irmão, olha só, tem palavra na Bíblia que ela nos faz pensar, e nem sempre o ser humano vai querer aceitar o que a Bíblia está nos dizendo. É difícil a gente pensar que as pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador estão na qualidade de inimigos de Deus. É difícil a gente imaginar que o crente, a pessoa que já aceitou Jesus, mas que se envolve com o mundo, também está na qualidade de inimigo de Deus. Olha o que esse versículo 10 ele está dizendo para nós, e depois você confirma. Porque se nós sendo inimigos, inimigos de quem? Inimigos de Deus. Se nós sendo inimigos, fomos conciliados com Deus pela morte de seu filho. Nós estávamos na condição de inimigo de Deus, mas quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, Jesus nos reconciliou com Deus. Foi através da morte de Cristo e nós reconhecendo esse sacrifício que nós deixamos de ser inimigo de Deus e passamos a nos tornar filhos de Deus quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador. E ele está nos dizendo que, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós alcançaremos a salvação
pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já estou quase finalizando esse vídeo, mas eu ainda quero convidar você para abrir no livro de Tiago, irmãos. Por favor, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo também de número 4, vamos só mais um pouquinho e a gente já encerra. Capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando a palavra está dizendo adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, a palavra adúltera aqui não é só a traição de um homem para com a sua esposa, da sua esposa para com seu marido, que a gente conhece como adultério. Adultério também é a traição que nós praticamos contra o nosso Deus. Quando nós traímos a Deus, nós somos adúlteros e adúlteras, porque ele está dizendo para nós não fazermos tal coisa e a gente está fazendo. Eu não vou explanar para você o que é amizade no mundo, porque você sabe muito melhor do que eu. O que eu quero te chamar a atenção é o que Deus está te dizendo. Quando a Bíblia está dizendo em Tiago 4, versículo 4, depois você confirma aí, a palavra de Deus está te dizendo que se você se constituir amigo do mundo, você também automaticamente se torna inimigo de Deus. E a Bíblia aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 10, a palavra do Senhor também está nos dizendo que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo. Agora que fomos reconciliados com Deus, não devemos querer mais abraçar as coisas do mundo. Vamos dar a Deus para tudo que o mundo quer nos oferecer, lembrando que, queridos, é melhor você ter Satanás como teu inimigo do que você ter Deus como teu inimigo. Ter Deus como inimigo, pode ter certeza, não vamos ganhar nunca. Então é melhor sermos amigos de Deus, termos o mundo como inimigo, termos Satanás como inimigo, e às vezes a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo se torna o nosso inimigo e cabe a nós dominar sobre ele. Lendo o último versículo, ele nos diz assim no 11: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar. Jesus morreu na cruz do Calvário para desfazer a obra do diabo, aquela que ele fez contra a nossa vida. E agora sim, o último versículo, para a gente pôr uma vírgula nesse vídeo. Em 1 João, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, eu vou estar lendo, está escrito assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. E qual foi a obra do diabo? Colocar o pecado dentro do homem. Qual é a obra do diabo? Colocar a inimizade dentro do homem. Qual é a obra do diabo? Afastar o homem da presença de Deus. Qual é a obra que Jesus veio fazer? Desfazer a obra do diabo. E como é que ele desfaz? Ele desfaz tirando o pecado de dentro do homem, aproximando o homem de novo da presença de Deus e dando ao homem o direito de voltar a morar no paraíso. Porque quando Adão peca, ele é expulso do paraíso. Mas quando Jesus morre por nós, recebemos Cristo como nosso Salvador, ele nos purifica de todo o pecado, nos reconcilia com Deus e nos dá o direito de vida eterna. Querido, que Deus abençoe a tua vida e que ele possa dar a você o melhor entendimento dessa palavra. Medite na palavra do Senhor. Vamos fazer um minuto de oração. E nesta oração, peça a Deus pela sua vida, pela sua família, para que você nunca, em momento algum, você venha se afastar deste caminho santo e maravilhoso. Deus amado e Rei da Glória, mais uma vez quero te agradecer, meu Pai, por esse momento em que estive aqui na tua presença, transmitindo essa mensagem, meu Deus,
para dezenas de pessoas que estarão ouvindo. E o que eu te peço, meu Pai, é que essa mensagem, ao chegar em cada coração, que ela possa produzir, Senhor, uma transformação. E aquele que estiver afastado do teu caminho, que ele tenha, meu Deus, a oportunidade de se reconciliar contigo. A tua palavra nos ensina que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso eu te peço, meu Deus, abençoe a vida deste irmão, abençoe a vida desta irmã, abençoe a sua família e traga eles para debaixo da tua proteção, para debaixo das tuas asas. Deus, em nome de Jesus, que eu declaro todos abençoado e agraciado para a tua glória. Amém. Quero aqui agradecer a todos que estão nos ouvindo. Um beijo especial para o meu irmão presbítero João Nilson, Aline Luiz Eduardo, para o meu irmão Ailon, minha irmã Ellen, os irmãos ali em Botirama também. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e um beijão em seu coração. Fiquem com Deus.